nós estamos usando CR e eu falei que a gente ia fazer uma recordação básica do que seria o diodo, do que seria o transistor. Se a gente olhar bem o circuito, neste ponto aqui, ó, eu estou ligando o positivo, aqui eu estou ligando o meu negativo, aqui eu estou ligando o meu diodo, na saída do meu diodo eu estou ligando um LED, passo o LED, entra aqui no meu resistor, que é apenas para limitar a resistência. Aqui está o meu positivo, meu negativo. No positivo está ligado o meu cátodo. Aqui, vou desenhar um LED, não é o símbolo do LED não, mas só para ilustrar aqui. E aqui minha resistência. Beleza? Então veja, aqui onde tem um risquinho, ó, tá ligado no positivo, ou seja, o meu cátodo tá ligado no meu positivo da fonte, ou seja, eu estou na polarização reversa. O que acontece com o meu LED? Ele fica apagado. Se eu fizer o contrário, ou seja, ligar aqui no positivo o meu anodo, vamos ver o que acontece. Então, vou inverter aqui. Agora, pronto, ele liga. Então, quando ele tá, o meu cátodo tá ligado no positivo, ele tá polarizado reverso e ele não liga. Quando o meu negativo, quando o meu positivo está ligado no anodo, ele fica polarizado direto, existe corrente agora e ele liga o meu LED. Tranquilo? Deixa eu explicar um pouquinho mais esse assunto, falando um pouquinho mais de diodo. O diodo a gente chama de diodo de junção, ele é formado pela junção de dois materiais. A gente chama o material aqui do tipo P, o outro material do tipo N. O que é um material do tipo P? Material do tipo P é um material que existe lacunas. Do tipo N, que existe elétrons livres. Como se formam isso? Bem, no meu material do tipo P, eu pego um semicondutor, por exemplo, o silício, e dopo, que é tetravalente, e dopo ele com material trivalente. Logo, vai ficar faltando sempre um elétron nessa combinação. Essa falta de elétrons são as lacunas. No tipo N, eu dopo com o meu material que é tetravalente, que é o meu silício, eu dopo pelo material que é pentavalente, vai ter sempre elétrons sobrando, porque são 5 elétrons na última camada. E aí eu passo a ter aqui negativos. Quando eles estão separados, a carga nesse material aqui é zero, que apesar de ter lacunas, a quantidade de prótons do núcleo e de elétrons na eletrosfera, quando eu conecto, esses elétrons livres tendem a ser atraídos pelas lacunas. E pode falar, entre aspas, que as lacunas são atraídas pelos elétrons. Os elétrons viriam para cá e as lacunas, novamente, entre aspas, a gente sabe que só quem se move são os elétrons, viriam para o lado de cá. Bem, após um período que eles estão conectados, quando os elétrons migram aqui para as lacunas, esse lado aqui passa a ser, na fronteira, né, passa a ser negativo. Antes a carga era neutra, agora eu tenho uma carga negativa. O fato desse lado, que era neutro, perder elétrons, deixa esse lado positivo. Aqui agora eu passo a ter uma carga positiva. Isso acontece até estabilizar. E ele estabiliza quando a gente atinge um V-gama. Esse V-gama é relacionado ao material. No caso do silício, é aproximadamente 0,7. Bem, aqui continuam as lacunas, né? E aqui continuam os elétrons livres. Bem, neste ponto, essa camada que a gente formou, essa camada que nós chamamos camada de depressão, ele entra estável, porque os meus elétrons não conseguem mais chegar até aqui, porque eles são repelidos por essa barreira de elétrons. Bem como as minhas lacunas não conseguiriam vir até aqui, porque são repelidos pelo esse positivo. Aí ele entra estável, ele não transmite. Esse circuito, a gente representa ele da seguinte maneira. O meu lado P e o meu lado negativo.
Aí esse lado a gente chama ele de anodo. E esse lado aqui a gente chama ele de cátodo. Olha, eu até uso esse macete aqui, ó, o K aqui, ó, do lado de cá. Então, cátodo. Este lado aqui, onde eu teria os elétrons livres, que é o material tipo N, e do lado de cá, onde eu tenho lacuna. Como eu falei, e a gente viu na experiência, quando eu polarizo ele reverso, ou seja, quando eu pego o meu circuito e eu vou passar aqui o meu, coloco aqui o negativo da fonte e aqui o positivo, ele está polarizado reverso. Quando ele está polarizado reverso, as minhas lacunas vão se juntar para cá. Os meus elétrons vão ser mais atraídos para cá, porque agora eles são positivos do lado de cá. Ou seja, essa barreira aqui tende a crescer. E se ela cresce, se antes ele não conduzia, agora que ela aumenta, aí que não vai conduzir mesmo. Aí ele continua zerado. Positivo, veja, aqui ó, eles estavam no equilíbrio. Então esse lado aqui com lacunas, esse lado negativo. A hora que eu coloco positivo aqui, essas lacunas vão ser empurradas para cá. Quando eu coloco negativo, isso aqui tende a fazer um movimento para cá. Se antes existia um equilíbrio e agora que eu tenho uma tensão, eu quebro esse equilíbrio de forma que eu passo a ter uma corrente. Então, quando ele está polarizado direto, ele conduz. Quando está reverso, ele fica aberto. Como se fosse uma chave aberta e uma chave fechada. Detalhe, na verdade, quando ele está reverso, eu tenho uma corrente, porque na temperatura ambiente existe elétrons que pulam pela própria temperatura da camada de valência para a camada de condução e formam elétrons livres e lacunas. Então, tanto de um lado quanto do outro, eu tenho portadores minoritários e teria uma corrente minúscula. Então, a curva do meu diodo, mão livre, né? Então vai sair um pouquinho atrapalhada. Eu tenho aqui, ó, uma corrente pequenininha dada por esses portadores minoritários. Eu falo, se a minha tensão for muito, se eu for diminuindo muito aqui a minha tensão, aqui a minha corrente, se eu for diminuindo muito a minha tensão, chega num ponto que ele rompe. Mas vamos considerar que aqui é uma região que ele se rompe, né? Que é o meu breakdown. Do lado de cá, o que a gente tem? Eu tenho aqui uma tensão. A hora que ela chega aqui no meu V-gama, ele passa a conduzir. Geralmente uma inclinação até mais puxada. Então essa aqui é a curva do meu diodo. Eu tenho modelos. Então, o primeiro modelo que eu poderia dizer, eu tenho aqui o meu modelo 1, né, o ideal. Nesse modelo eu considero que eu não tenho o meu V-gama e eu não tenho resistência interna. Então, se eu não tenho, ele vai funcionar da seguinte maneira. Quando a minha tensão é negativa, eu não tenho corrente. Quando a tensão é positiva, eu tenho totalmente a corrente. E aí, neste caso, ela é limitada apenas pela minha carga. Esse é o meu modelo ideal. O segundo modelo, que é o modelo tipo 2, eu considero o meu V-gama. Então, agora eu tenho V-gama. Vamos dar um exemplo, 0,7. Então, se existe V-gama, o meu circuito vai funcionar assim. Abaixo de V-gama, ele não conduz. Vou imaginar que aqui seja V-gama. Quando acontece V-gama, eu tenho minha condução total aqui, limitado novamente sobre a minha corrente. Um terceiro modelo, eu considero o meu V-gama igual a 0,7 e eu considero que ele tem uma resistência interna. Então, meu circuito, quando ele é abaixo de V-gama, eu não tenho corrente.
Quando eu chego aqui em V gama, ele passa a ter uma curva. Essa curva aqui, na realidade, ela reflete a minha inclinação da minha resistência interna, né, que representa a minha resistência interna. Então, esses são meus três modelos. Para fins de cálculo, vamos dar um exemplo, pegar esse circuito aqui e vamos imaginar, sei lá, que a resistência dele do diodo seja 10 ohms. Vamos imaginar que essa resistência aqui, por exemplo, seja 500, isso aqui a gente tenha 5 volts. Bem, no modelo ideal, para me achar a corrente, porque a gente está no circuito, só para a gente brincar um pouquinho, né? A gente está no circuito, nós estamos num circuito em série, então a corrente, eu não vou ter tensão, então a minha corrente é V sobre R. Qual o valor do meu V? Neste caso aqui vai ser 5 volts, dividido por 500. Essa vai ser o meu valor da minha resistência, da minha corrente. E no segundo modelo, eu tenho que ir, só que agora minha tensão é V menos V gama, porque essa tensão aqui vai se opor ao movimento. Então eu tenho, que seria 5 menos o 0,7, a gente está se tratando de tudo aqui como o silício, dividido pela minha resistência, que seria 500. E nesse último circuito aqui, como seria minha corrente? Seria 5 menos 0,7 dividido pela minha resistência, a resistência do meu circuito, mais a resistência interna, no caso que seria 10. Então, seria basicamente isso, né? Ou seja, 5 dividido por 500, aqui 4,3 dividido por 500, aqui veio 4,3 dividido por 510. Na maioria dos casos, eu posso utilizar o meu modelo ideal, ou seja, ele está aberto ou ele está fechado.